Em uma manhã aparentemente comum, no dia 8 de agosto de 2007, o silêncio da pequena cidade de Esto, no estado da Flórida, foi interrompido por uma ligação desesperada ao serviço de emergência. Do outro lado da linha estava Amanda Lewis, uma mãe visivelmente aflita. Ela dizia que sua filha, Adriana Hutto, de apenas 7 anos, havia se afogado na piscina de casa. A voz de Amanda tremia enquanto ela implorava por ajuda. Segundo seu relato, Adriana havia saído de casa sem que ela percebesse e, em um momento de descuido, teria caído na piscina do quintal. Parecia um acidente doméstico trágico como tantos outros. Os paramédicos chegaram rapidamente ao local. A menina foi retirada da água e as tentativas de reanimação começaram imediatamente. Infelizmente, Adriana não resistiu. Ela foi declarada morta pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Para todos ali, especialmente os primeiros socorristas, a situação era angustiante, mas não parecia suspeita. Uma criança curiosa, uma piscina sem proteção, um momento de distração. A receita amarga de uma tragédia comum. Amanda contou à polícia que estava limpando a casa, que os filhos estavam brincando e que só percebeu a ausência de Adriana quando olhou pela janela. Ela afirmou ter visto a filha boiando, correu até lá e atirou da água. Tudo em seu relato indicava uma mãe desesperada, tomada pela dor da perda. Mas à medida que os detetives analisavam mais de perto, alguns pontos começaram a levantar dúvidas. A reação de Amanda parecia contida demais. Ela chorava, sim, mas de um jeito controlado, quase frio. Não era a emoção descompensada que muitos esperavam de uma mãe que havia perdido uma filha de forma tão trágica. Ao visitar a residência, os investigadores notaram outras coisas estranhas. A casa, em geral, estava desorganizada, mal cheirosa e suja. Não havia brinquedos à vista. O ambiente não transmitia alegria ou cuidado infantil. A piscina, onde tudo teria acontecido, também não tinha nenhuma proteção visível, nem cerca, nem tampa, nem sinalização. Era um convite perigoso para qualquer criança pequena. Ainda assim, sem provas claras, o caso foi inicialmente tratado como acidente. Mas o que ninguém esperava era que a chave para desvendar o que realmente aconteceu naquele quintal viria de uma fonte inesperada: o próprio filho de Amanda. A mudança no depoimento. Enquanto a polícia continuava tratando a morte de Adriana como um afogamento acidental, os serviços de proteção à criança começaram a investigar a segurança da casa e o bem-estar do outro filho de Amanda, A.J. Hutto, que na época tinha apenas 6 anos. Como parte do protocolo, assistentes sociais passaram a conversar com o menino em sessões, acompanhadas por psicólogos infantis. No início, ele parecia confuso, calado e emocionalmente abalado. Algo natural, considerando que havia perdido a irmã poucos dias antes. Mas durante uma dessas sessões, a Jota começou a contar uma história diferente, algo muito mais sombrio. Com a inocência de uma criança que ainda não entende totalmente o que significa um crime, ele disse que sua mãe havia ficado muito brava com Adriana naquele dia. Segundo a Jota, a irmã havia mexido em produtos de limpeza, espalhado spray de desinfetante pela casa, o que deixou Amanda furiosa. E foi aí que, ainda segundo o menino, Amanda arrastou a filha até o quintal, jogou-a na piscina e afundou sua cabeça na água repetidas vezes. A assistente social que ouviu esse relato imediatamente relatou o caso às autoridades. A Jota foi entrevistado por especialistas e a polícia passou a considerar a possibilidade de que o afogamento não tivesse sido acidental. Gravaram o depoimento em vídeo. Durante a gravação, o menino repete com clareza assustadora: "Mamãe ficou brava com Adriana. Ela segurou a cabeça dela dentro da água. A Adriana parou de se mexer." Os detetives ficaram em choque.
Seria possível que uma criança tão pequena tivesse testemunhado o assassinato da própria irmã? O mais impressionante era a consistência do relato. Ele não parecia estar inventando. As expressões, os gestos, a maneira como contava a história, tudo parecia autêntico. E então veio a pergunta inevitável: Amanda havia realmente matado a filha? Enquanto isso, Amanda continuava dizendo que tudo havia sido um acidente. Ela não sabia explicar o que seu filho estava dizendo e chegou a afirmar que ele poderia estar confuso ou sendo manipulado. Mas o dano já estava feito. A polícia, que até então via a mãe como uma vítima, agora a via como suspeita. E o pequeno AJ havia se tornado a testemunha principal de um possível homicídio. A verdade por trás da fachada. Com o depoimento de AJ em mãos, a polícia intensificou a investigação. Eles voltaram à casa da família para uma análise mais minuciosa. E quanto mais escavavam o passado de Amanda, mais coisas inquietantes surgiam. A primeira descoberta foi devastadora. Amanda já havia perdido um filho anteriormente. Segundo registros médicos, esse primeiro filho morreu em circunstâncias não conclusivas e nenhuma autópsia foi feita na época. A morte havia sido tratada como natural. Mas agora, à luz dos novos acontecimentos, esse fato ganhava um novo significado. Dentro da casa, os peritos encontraram várias pistas de negligência. Havia pouca ou nenhuma estrutura para crianças, sem brinquedos, sem livros infantis, sem decoração apropriada. As roupas das crianças estavam sujas, os colchões eram velhos e havia cheiro forte de urina. A cozinha tinha produtos de limpeza perigosos ao alcance dos pequenos. Tudo indicava que aquelas crianças viviam em um ambiente de descuido e desamparo emocional. O histórico de Amanda também chamou atenção. Pessoas próximas relataram que ela sempre teve dificuldades para lidar com os filhos, especialmente com Adriana, que era descrita como energética e desobediente. Vizinhos relataram gritos constantes vindo da casa, mas nunca imaginaram que algo tão grave pudesse acontecer ali. Uma ex-colega de trabalho de Amanda afirmou que ela se irritava facilmente, perdia a paciência com frequência e usava punições físicas como forma de controle. O laudo da autópsia trouxe outro detalhe importante. O rosto de Adriana apresentava hematomas em locais específicos compatíveis com pressão exercida por mãos. A médica legista descreveu lesões nas bochechas, nariz e testa, locais que indicavam que a menina foi segurada com força, provavelmente enquanto era submersa. Amanda também passou por um teste de polígrafo e, segundo relatos, teria sido considerada sincera. Mas os detetives sabiam que o polígrafo não era uma prova definitiva e não poderia ser usado como argumento principal no tribunal. A essa altura, o que começou como um acidente agora era tratado como um homicídio. A polícia acreditava que Amanda havia perdido o controle durante um episódio de raiva e matado sua filha em um ato impensado, e o único que tinha visto tudo era uma criança de 6 anos. O julgamento e a condenação. Em fevereiro de 2008, Amanda Lewis foi levada a julgamento. A acusação era grave: assassinato em primeiro grau e abuso infantil agravado. O promotor do caso afirmou diante do júri que Adriana não morreu por acidente, mas sim pelas mãos da própria mãe. E a principal testemunha dessa acusação era o irmão da vítima. A defesa tentou desqualificar o depoimento de AJ, argumentando que crianças pequenas são influenciáveis, que suas memórias são frágeis e que ele poderia ter sido induzido, mesmo que inconscientemente, por adultos ao seu redor. Alegaram também que Amanda era uma mãe sobrecarregada, sofrendo de depressão, mas incapaz de fazer mal a seus filhos. Porém, o vídeo do depoimento de AJ foi exibido ao júri. Ele aparecia falando com clareza, dizendo que viu sua mãe afundar repetidamente a cabeça da irmã na água. Disse que Amanda gritava com Adriana, dizendo que ela precisava aprender a obedecer.
A frieza do relato contrastava com a inocência da criança que o dizia. A sala do tribunal ficou em silêncio. O júri também analisou o laudo da autópsia, as fotos da residência, os relatos de vizinhos e o histórico da família. A soma de tudo isso construiu um quadro sombrio e difícil de ignorar. No fim, o veredito foi unânime: culpada. Amanda Lewis foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, além de uma sentença adicional de 30 anos por abuso infantil. Durante a leitura da sentença, ela permaneceu em silêncio. Alguns jurados choraram. O que restou, Amanda continua presa até hoje, em uma penitenciária da Flórida. Em todas as entrevistas que concedeu desde a condenação, ela insiste em sua inocência. Diz que foi vítima de uma grande injustiça, que seu filho estava confuso e que jamais faria mal a nenhum de seus filhos. Segundo ela, tudo foi um acidente terrível, mal interpretado pelas autoridades. Por outro lado, A.J. Hutto foi adotado por familiares distantes e recebeu nova identidade. Com o tempo, cresceu longe da atenção da mídia. Já adulto, deu entrevistas nas quais reafirma com convicção que sua mãe é culpada. Ele diz que lembra claramente do que viu e que sua consciência está tranquila por ter contado a verdade, mesmo quando isso significou perder tudo que conhecia como família. O caso continua a ser tema de debates entre especialistas e público geral. Muitos defendem que o sistema agiu corretamente e que Amanda recebeu a justiça que Adriana merecia. Outros, porém, levantam dúvidas sobre a confiabilidade de um testemunho infantil como base para uma condenação tão grave. Mas, independentemente da controvérsia, uma verdade permanece. Uma menina perdeu a vida e a única testemunha que restou foi o irmão que viu tudo e teve coragem de falar.